Então vamos abrir as nossas Bíblias. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Não temos outra, só ela. Então abra, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. E o tema da mensagem desta manhã é: perverteram o Evangelho de Cristo. É uma denúncia. Perverteram o Evangelho de Cristo. Todos encontraram? Paulo escreve essa epístola para a igreja da Galácia, uma igreja onde ele já havia estado, já havia pregado o Evangelho da graça de Deus, e que logo em seguida alguns indivíduos se introduziram nessa igreja, pervertendo tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Então ele diz à igreja: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele explica: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós quem? Paulo, Timóteo, Barnabé, Tito, né? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja considerado mensageiro de Satanás. É o que significa essa expressão anátema. E ele repete no versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qual era o evangelho que eles haviam recebido? Qual era o evangelho que Paulo pregava? Mateus, Marco, Lucas e João? Não. Mateus, Marco, Lucas e João não são evangelhos. Isso é uma perversão. Mateus, Marco, Lucas e João são livros escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que fazem um relato do que foi o ministério terreno de Jesus, Cristo no cumprimento da lei. Mas não são evangelhos. O que se chama Evangelho de Lucas é uma carta escrita para Teófilo. Evangelho para a igreja só tem um. E esse evangelho único foi revelado a quem? A Paulo. Está nas epístolas de Paulo, e que a igreja hoje, quase que na sua totalidade, desconhece, e se não desconhece, despreza. Então vamos orar para que Deus fale profundamente ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao Senhor Jesus agora. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o único e soberano Deus. O Senhor não é uma segunda pessoa de uma trindade inventada pelos bispos católicos. A palavra diz que o Senhor é o único e soberano Deus. E é assim que nós te vemos, é assim que nós te adoramos, é assim que nós te servimos, é assim que nós te louvamos. E por isso, meu Pai, damos ouvidos à tua voz, à tua palavra, aos teus ensinamentos. Queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Queremos ser dirigidos pelo Senhor todos os dias da nossa existência. E nessa manhã, nesse primeiro domingo do novo ano, que estamos iniciando agora, queremos ouvir mais uma vez a tua voz, porque a tua voz nos acalma, a tua voz nos faz pessoas sábias, a tua voz nos mostra
os verdadeiros e santos e retos caminhos que conduzem à vida. Então fala conosco nessa manhã. Fala com o teu povo, com a tua igreja, com os teus escolhidos, com os teus pequeninos, com as ovelhas do teu rebanho, com aqueles que o Senhor predestinou em amor, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Usa-me mais uma vez como teu servo, como teu pastor. Dá-me, meu Pai, a sabedoria, o conhecimento, a unção, para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamá-la com verdade, porque somente assim o teu nome é glorificado, somente assim a tua igreja é edificada. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, já no tempo de Paulo, alguns indivíduos se introduziram na igreja e Paulo disse: eles querem perverter o evangelho de Cristo. Então todo esse descalabro que nós temos visto nos nossos dias, no mundo espiritual, religioso, evangélico, pentecostal, católico, ou seja lá que outro nome você queira dar, isso já começou no tempo de Paulo. Isso não é coisa de hoje, isso é coisa de mais de 2000 anos atrás. Então logo o apóstolo começa a ensinar à igreja o evangelho da graça de Deus, o evangelho único, aquele que ele recebeu da boca do justo, aquele que ele recebeu do Cristo ressuscitado. E ele diz isso aqui na Epístola aos Gálatas, depois você vai ler. Então logo ele começa a ensinar essas verdades eternas, surgem os ministros de Satanás para perverter o evangelho de Cristo. Qual o objetivo do diabo mandar os seus mensageiros para perverter o evangelho de Cristo? Sabe qual é o objetivo? Porque é o seguinte: na hora que se perverte o evangelho, se corrompe a verdade, cria-se um falso cristianismo. Na hora que se perverte o evangelho, começa a se implantar falsas igrejas, falsos pastores, começa a surgir uma multidão de falsos cristãos. Esse é o objetivo. Isso é terrível, meus irmãos, porque se distorce tudo, se muda tudo, se inverte tudo, começa a chamar o bem de mal, o mal de bem, começa a chamar a verdade de mentira, a mentira de verdade, põe-se o amargo por doce, o doce por amargo, coisa que Deus já recriminava desde o tempo do Velho Testamento através do profeta Isaías. Se você quiser marcar na tua Bíblia, Isaías capítulo 5, marque lá, capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Olha como Deus abomina isso. Ele diz assim: se Deus abomina, nós também devemos abominar. Encontraram? Vou ler, tá, irmão? Ai do que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Por tudo isso, é que eu posso afirmar com toda a convicção do mundo, que a maioria do que se chama hoje de cristianismo, no nosso país, no nosso Brasil, é falso. Vou repetir: a maioria do que se chama de cristianismo hoje no Brasil é falso. A maioria do que se chama Igreja de Jesus Cristo no nosso país não é Igreja de Jesus Cristo, não é Igreja de Jesus, são sinagogas de Satanás. A maioria dos que se apresentam como pastores de Jesus não são pastores de Jesus, são ministros do diabo, são obreiros fraudulentos. E a maioria dos que se dizem cristão não são cristãos, são discípulos do pão e peixe. Aquela multidão, você lembra? Que estava atrás de pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, só queriam pão e peixe. E segundo aos Coríntios,
Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante, que algumas pessoas estranham quando eu digo são ministros de Satanás, são obreiros fraudulentos. Aí diz assim, pastor Carlos é muito duro, pastor Carlos bate muito forte. Não, eu estou apenas repetindo aquilo que está na Bíblia. Aquilo que há 2000 anos atrás, Paulo falou. Olha o que ele diz aqui. Se referindo àqueles que pervertem o Evangelho de Cristo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, se fantasiando, se disfarçando. Sabe como se faz uma fantasia de carnaval? O cara se fantasia de pirata, o outro se fantasia de presidente, né? É uma fantasia, ele não é pirata nem é presidente. Então eles estão fantasiados em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Está na tua Bíblia clara que existem os ministros de Satanás, assim como existem os ministros de Cristo, existem os ministros de Satanás. Então, irmãos, o verdadeiro cristianismo não é isso que está estabelecido lá fora. A verdadeira fé, a fé cristã, não é esta que tem sido apresentada nos dias de hoje. Pelo amor de Deus, nós somos uma igreja cristã, e a igreja cristã tem por obrigação e dever apontar o erro, repreender o erro, apontar a mentira, repreender a mentira. Esse é o dever da verdadeira igreja. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Tem uma historinha aqui muito interessante, que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Agora olhe para cá, por favor, preste atenção. Irmãos, o verdadeiro cristianismo é esse que a história de Zaqueu nos apresenta. Zaqueu era um homem desonesto, um cobrador de impostos, um judeu a serviço de Roma. A pior coisa que um judeu podia fazer era trabalhar para o povo que oprimia a sua nação. E esse homem trabalhava como cobrador de imposto, e os cobradores de imposto extorquiam as pessoas. Se era para cobrar 10%, eles cobravam 20%, o que cobrava a mais era dele. Era um homem rico, um ladrão. Mas de repente, esse homem tem a curiosidade de ver quem era Jesus, de tanto ouvir falar de Jesus, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Eu quero ver esse Jesus, falam tantas maravilhas dele, diz que ele é o Messias, diz que ele tem poder extraordinário, eu quero ver quem é Jesus. O que faz um homem pecador, mergulhado na lama do pecado, sentir desejo de ver quem é Jesus? Quem é que pode fazer isso na vida de um homem assim? Deus. Paulo disse: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas Deus só efetua o querer e o realizar nas suas ovelhas, em quem é dele, em quem é um eleito. Então esse homem, na verdade,
era uma ovelha, era um eleito, era um predestinado. Por isso Deus efetuou nele o querer e o realizar. Ele estava apenas morto em delitos e pecados. Ele diz: eu quero ver quem é Jesus. Naquele tempo, um cobrador de impostos, principalmente se ele era judeu, já era visto de cara como traidor da pátria. Depois como usurpador, ladrão, desonesto. Então, onde os cobradores de impostos iam, eles iam cercados de segurança. Porque o povo tinha ódio. Se desse uma chance, o povo matava os cobradores de impostos. Como é que de repente esse homem, sabendo de todos os riscos que ele corria, esquece tudo isso, vai para o meio da multidão? Ele era um homem de pequena estatura, não era um homem alto, e ele diz: mas eu tenho que vê-lo, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele vê na entrada da cidade um sicômoro, e eu já estive lá. O sicômoro é uma árvore muito semelhante às nossas mangueiras, uma árvore grande, alta, frondosa. E ele diz: só tem um jeito, subir nessa árvore para eu ver quem é Jesus. E ele sobe na árvore. Eu fico imaginando um homem rico. Imagina as roupas que esse homem usava. Os sapatos de couro finos, né? Roupas compradas nos países que faziam as melhores roupas naquela época. E esse homem não pensa duas vezes. Ele sobe na árvore. Ele corre risco de ser identificado pela multidão e ser linchado, mas ele não se preocupa com o risco. E para sua surpresa, ele está em cima da árvore. Quando Jesus vai se aproximando, Jesus para exatamente diante daquela árvore, olha para ele e diz: Zaqueu! Ele deve ter sentido um frio correr a espinha. Ele deve ter dito: já foram falar de mim para o homem. Ô, bando de fofoqueiro, não é que o cara já sabe até o meu nome, meu irmão? Já foram dizer quem eu sou. Zaqueu, desce depressa, porque é conveniente para mim ficar hoje hospedado na tua casa. Aí Zaqueu tinha livre-arbítrio e disse: bom, senhor, é o seguinte, não pega bem eu te hospedar, não estou muito afim, eu subi na árvore só para dar uma olhadinha, não quero compromisso nenhum com o senhor, não quero ouvir nenhum sermão, nenhuma exortação. Foi isso que Zaqueu fez? Mas a igreja insiste em dizer que o homem tem livre-arbítrio, que é o homem que decide. Não é o homem que decide, é Deus que decide. O homem está morto em delitos e pecados. É preciso que Deus impute vida ao homem para que o homem atenda a voz do Pai. É o que acontece aqui. Desce depressa, não é devagar não, é rápido. E ele desceu a toda pressa, a toda pressa. Vai para a casa de Jesus, para a casa de Zaqueu. Jesus vai para a casa de Zaqueu, se hospeda. Imagine o que Jesus deve ter falado para esse homem, os ensinamentos, as exortações, tanta coisa maravilhosa. E esse homem, ouvindo a palavra, é tocado pela palavra, e ele muda completamente de vida. Então esta é a fé cristã. A fé cristã verdadeira é esta que a história de Zaqueu mostra. Depois que ele tem esse encontro com Jesus, esse homem, já cheio do Espírito Santo, diz: Senhor Jesus Cristo, olha, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do tipo de vida que eu vivi até hoje, eu sou um ladrão, eu sou um usurpador, eu defraudei gente, eu enganei gente, tudo que eu tenho na minha casa é fruto da desonestidade, essa mansão que eu possuo não foi ganha de maneira lícita, essas roupas que eu uso, que custou tanto dinheiro, foi à custa da exploração do povo. E esse homem aqui se arrepende, e ele diz: eu quero consertar o meu erro, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar a metade da minha fortuna e distribuir aos pobres, e aquilo que eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. A lei mandava restituir 2 vezes. Ele diz: não, para mim não é suficiente, eu quero restituir 4 vezes mais. Senhor, eu já entendi o espírito da coisa, eu já compreendi a tua palavra já falou profundamente ao meu coração. Então, irmãos, o problema do falso evangelho, o problema das falsas igrejas,
o problema dos falsos cristãos, o problema do falso cristianismo, é que ao invés da igreja converter Zaqueu, ela se converte a Zaqueu. Entenderam? Ao invés da igreja converter Zaqueu, ela se converte a Zaqueu. Por isso, irmãos, é que essa diabólica teologia da prosperidade tem corrompido tudo. Por isso que essa demoníaca teologia da prosperidade tem sido implantada de uma maneira terrível no nosso país. Você quer ver uma coisa? E quando eu digo tem sido implantada no nosso país, não é só nas igrejas pentecostais, não. Nas igrejas tradicionais, a maioria está contaminada por esse vírus. Vá nas igrejas tradicionais, veja como é que os ricos são tratados. Veja, o sujeito tem grana, todo mundo, o irmão é muito generoso, o irmão abençoa muito a obra de Deus. Que papo furado é esse de que o irmão abençoa muito a obra de Deus? Quem abençoa a obra de Deus é o próprio Deus. O irmão abençoa a obra uma ova. Quem abençoa a obra é Deus. Abençoa a obra é Deus, diga glória a Deus. Quem abençoa a igreja é o Senhor Jesus Cristo, não é o irmão. Mas o falso pastor puxa saco de rico, o irmão tem abençoado muito a obra. Não, quem abençoa a obra, irmão Agostinho, é o próprio Deus. Nas igrejas tradicionais, quem manda na igreja, quem manda em tudo, são aqueles que dão os maiores dízimos, que dão as maiores ofertas. O cara dá um dízimo alto, uma oferta alta, aí ele manda em tudo, manda no pastor, manda nos diáconos, se julga melhor do que o restante do povo. Esse é o cristianismo do Brasil. Esse é o cristianismo do Brasil que poucos têm coragem de denunciar. Falso cristianismo. Tiago, o irmão na carne de Jesus, na sua epístola, no capítulo 2, abra aí, epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu conheci um homem muito rico em Recife. E esse homem tem lojas, muitas lojas, e eu era cliente de uma dessas lojas dele. E quando você conhece a pessoa apenas superficialmente, não dá para você fazer um juízo de valor, né? Você tem que conviver para você ver quem é a pessoa. E ele se apresentava para mim como crente, como cristão, e eu achava que ele fosse de fato, de verdade. Esse pastor, eu sou presbítero da igreja. Ele, puxa, que bênção. Aí quando eu fui montar uma loja, uma importadora, isso há muitos anos atrás em Recife, ele se ofereceu para ajudar. Ele só, se eu quiser, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, eu posso viajar com o senhor, a gente vai lá ver como é que compra, como é que não compra. E fizemos uma viagem. Eu, ele, a mulher dele e esse amigo dele. Ficamos quase 15 dias na América. Aí nesses 15 dias, já deu para eu ver quem era o sujeito. Eu digo, caramba, meu irmão, o cara não podia ver uma mulher passar, o cara babava, ele devorava a mulher com os olhos, o cara se esquecia, de repente desembestava a dizer palavrão, palavrão para aqui, palavrão para lá. E eu olhava para ele assim e digo, gente. Aí teve uma hora, a esposa dele não, uma pessoa maravilhosa, espiritual, ele fazia as bobagens, ela repreendia ele. Aí um dia a gente estava no hotel, ela estava no saguão do hotel, ele não tinha descido ainda. Aí eu não resisti. E disse, minha irmã, me diga uma coisa. Como é que o teu marido diz que é cristão? Como é que teu marido é presbítero? E ele é esse homem que eu tenho visto. Ela disse, pastor, o senhor não viu nada. O senhor não viu nada. O senhor não sabe o que eu já sofri na mão desse homem. O senhor não faz ideia quantas amantes esse homem já teve. Eu digo, gente, e como é que ele é presbítero? Ah, ele é quem manda na igreja.
Porque o dízimo dele mantém a igreja. Era uma igreja pequena, num lugarzinho chamado Ponte dos Carvalhos, Grande Recife, antes da Cidade do Cabo. Ela disse, porque o dízimo dele mantém a igreja. Ele é que troca pastor, ele é que põe pastor, ele é que manda em tudo. Esse é o cristianismo do Brasil. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 1 em diante. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou se assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. No falso cristianismo do Brasil se faz exatamente isso que Deus está condenando aqui através de Tiago. A pessoa rica tem lugar de destaque. Vocês sabiam que tem igreja que o banco já é reservado? Banco da família fulana de tal. E é sempre os primeiros. É sempre uma família rica. É sempre alguém que tem muito dinheiro. É sempre alguém que se sobressai aos demais financeiramente. Esse é o cristianismo aqui, ó. O cara é rico, tem grana, o pastor atende a qualquer dia, a qualquer hora. Agora a pessoa é pobre, quer falar com o pastor, manda um diácono atender. Não, você tem que falar com o diácono, porque minha agenda está lotada. Os próximos 6 anos não tem espaço para atender ninguém, só rico. Qual é o nome que você dá para isso? Corrupção. É a mesma corrupção que campeia na política. É a mesma corrupção que campeia nos gabinetes de governo em Brasília. Então, o cara chega na igreja num carrão importado, todo mundo diz, o irmão é muito abençoado. Bate nas costas, né? Ô irmão abençoado. Aí chega o irmão humilde, que não tem carro, que veio de ônibus, que veio a pé. O cara olha para ele, é porque não tem fé. Se tivesse fé, não andava assim. Se tivesse fé, tinha também. Se tivesse fé, também era rico. Está debaixo de maldição, ou então está em pecado. Olha, eu tenho nojo disso. Nojo disso. Eles dizem que os abençoados são aqueles que mais têm. Isso não é cristianismo. Isso não é a igreja de Jesus. Isso não é a igreja daquele Jesus que nasceu numa manjedoura em Belém. Isso não é a igreja daquele Jesus que entrou em Jerusalém montado no jumento. Isso é a igreja do diabo, do inferno. Essa é a igreja corrompida pelo falso evangelho. Fruto do evangelho pervertido. Esta é a fé adulterada. Esta é a pregação dos ensinos de demônios. Não é a pregação do evangelho. É todo mundo enlouquecido, correndo atrás de bênçãos materiais. Fica todo mundo medindo a sua própria fé pelos bens que possui. Se possui bens, a minha fé está em alta, eu tenho fé. Se não possui bens, eu não tenho fé. A minha Bíblia chama isso de apostasia. Chama isso de corrupção. Porque em 1 Timóteo, eu quero te mostrar algo, que esses indivíduos, esses picaretas espirituais, não têm coragem de pregar nas suas sinagogas. Duvido que esses pilantras que fazem comércio com o povo de Deus tenham coragem de pregar isso aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Você já imaginou Edir Macedo pregando isso? Você já imaginou Silas Malafaia pregando isso aqui?
Você já imaginou R.R. Soares pregando isso aqui? Esteve Hernandes, Valdomiro Santiago, duvido. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você acredita que eles têm coragem de pregar isso aqui? Se vocês tiverem sustento e com que se vestir, se vocês tiverem o básico para viver uma vida digna, estejam contentes, dê glória a Deus, é o suficiente. Aleluia. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Por que esse falso cristianismo faz tanto sucesso no nosso país? Faz um sucesso louco. Por que faz tanto sucesso esse falso cristianismo? Sabe por quê? Porque o povo brasileiro tem como alvo principal ficar rico. Isso está no sangue do brasileiro. Quem já estudou história do Brasil sabe disso. Desde o tempo, Rodrigo, que é professor de história, desde o tempo dos bandeirantes, que sempre foi assim. Os bandeirantes saíam, expulsavam os espanhóis, matavam os índios, arrebentavam com quem encontrasse pela frente, em busca de ouro, de diamante, querendo ficar ricos. Só em busca de riquezas. O objetivo era esse. Em segundo lugar, porque desde que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, se estabeleceu nesse país a religião das negociatas, a religião das barganhas. Chegam os portugueses aqui, e qual é a religião que eles implantam e que eles ensinam ao povo? Negociar com os santos católicos. Foi a primeira coisa que eles estabeleceram aqui. Trouxeram os africanos como escravos. Aí os africanos ensinaram também o povo a negociar com os orixás, com os guias, com os caboclos, com o diabo, com o inferno. A pessoa crê na religião afro, aí ela precisa de ajuda dos guias, ela acha que existe aquilo ali, ela vai e faz o quê? Um despacho na encruzilhada. Um despacho na porta do cemitério. A pessoa é católica, precisa da ajuda dos santos católicos, ela vai lá, faz um sacrifício, sobe as escadarias de uma igreja de joelho, anda 300 quilômetros de Fortaleza a Canidé, para pagar uma promessa que o santo concedeu para ela, uma graça, dá uma esmola, faz uma novena, faz uma romaria ao túmulo do Padre Cícero. Então, um povo que cresceu negociando com os orixás, cresceu negociando com os santos católicos, um povo que cresceu sempre em busca de ficar rico. Que tipo de sociedade você acha que esse povo formaria? A sociedade que nós temos aí, da busca pelo poder e pelo dinheiro a qualquer preço. Não é a sociedade do Brasil? Ou estou falando alguma bobagem? Por isso que no nosso país reina a corrupção. O cara não se torna corrupto porque entrou na política. Não, absolutamente não. Ele já tem o espírito da corrupção dentro dele. Ele não se torna ladrão porque entrou para a política. Não, ele já carrega dentro dele o espírito da ladroagem. Ou não é verdade? Você sabe quanto ganha o presidente da República ou a presidente? Você sabe qual é o salário do presidente, da presidente hoje? Alguém aqui sabe? Eu sei. R$26.700. Vamos raciocinar.
Vamos raciocinar. Você acha que uma pessoa gasta 100 milhões de reais para se eleger presidente para ganhar 26.700 reais por mês? Em 5 anos de mandato, sabe quanto é que ela ganha? 1.600.000 reais. Como é que pode? Essa matemática não fecha. Eu gasto 100 milhões para em 5 anos ganhar 1,5 milhão. Alguém aqui nessa manhã acredita que o cara quer ser governador do estado do Ceará para ganhar um salário de 15.200 reais por mês? É o salário do governador daqui. 15.200 reais por mês. Quer dizer que o sujeito gasta 60 milhões de reais para ganhar uma eleição, para ser governador do estado. Ele vai ser governador durante 4 anos, e nesses 4 anos ele vai ganhar, somando os salários, 700 mil reais. E gastou 60 milhões! Meu irmão, minha irmã, toda essa estrutura que está aí, que favorece a corrupção, foi criada pela própria sociedade. Você sabe quantos artigos tem a nossa Constituição? Alguém aqui sabe? 250 artigos tem a Constituição do Brasil. Você sabe quantos artigos tem a Constituição americana dos Estados Unidos da América? 7. Tudo simples, tudo objetivo. Você tem ideia da dificuldade que é no nosso país alguém fazer alguma coisa dentro da lei, dentro da legalidade? Tenta montar uma empresa como o pastor Érico está montando para a esposa dele. O cara leva meses, meu irmão, se quiser fazer a coisa dentro da lei, dentro da legalidade. Quando eu tive a importadora, aí eu digo, tudo que eu vou fazer é dentro da lei. Eu não vou subfaturar preço, eu quero tudo legal, pagar os impostos, como tem que ser, tal, tudo direitinho. O cara que era o meu despachante, um homem experiente, esse pastor, olha, é o seguinte: cada container de 40 pés que o senhor trouxer de mercadoria, se prepare para dar $1.000 de gorjeta para os fiscais. Eu digo, mas por quê? Por que eu vou dar $1.000 se eu não estou fraudando nada? Se está tudo dentro da lei, está tudo legal, o preço que é lá é o preço que está nas notas. Ah, mas não tem isso não. Ou o senhor dá, ou o senhor vai à falência. Por quê? Porque é o esquema, pastor. Eles vão pegar o teu container, eles vão arranjar um erro de qualquer jeito. E acha um número que não está batendo com a etiqueta. Essa etiqueta terminou em 5. Aqui na nota está 4. Está apreendida a mercadoria. Aí bote aí, 6 meses para soltar. Então, se você der, pode vir subfaturado, pode estar sonegando imposto, negócio é rápido, não tem dificuldade, libera de imediato. Então, toda essa estrutura, irmãos, foi criada, foi engendrada para alimentar corrupto e corruptores. Essa aqui é a verdade. A cultura do povo brasileiro é a da lei de Gerson. Não sei se alguém lembra do jogador da seleção brasileira de 70, um meio-campista, canhotinha de ouro, Gerson. Na época que o Brasil ganhou o tricampeonato, aí ele fez uma propaganda, acho que a propaganda de cigarro, né? E terminava ele dizendo: eu gosto de levar vantagem em tudo.
Chama-se a lei de Gesso. A cultura do povo brasileiro é da lei de Gesso. É de levar vantagem em tudo. A nossa cultura é aquela de pagar por aquilo que você deseja alcançar. Só que de pagar, vírgula. Sempre levando uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Aí a pessoa, para não levar uma multa de R$500 por excesso de velocidade na estrada, ela dá 20 ao guarda. Dá 20. Economizou 480. Essa é a cultura. Pagar, mas sempre levando uma grande vantagem. O cara é preguiçoso, não quer estudar. Aí o pai tem dinheiro, paga para ele passar no vestibular fraudando. Há poucos dias o Fantástico mostrou. Tem uma rede de corrupção no Brasil que filho de pai rico entra nas faculdades fraudando, pagando. Paga-se para se obter diploma falso. Essa é a cultura. O problema, irmãos, é que isso aqui também está estabelecido no falso cristianismo do Brasil. Começou com as pessoas pagando para os guias, pagando para os santos católicos, e agora, com essa maldita teologia da prosperidade, as pessoas estão acreditando que também pode subornar Deus, que também é possível comprar as bênçãos de Deus. O falso pastor, ele diz assim: se você der R$1.000, Deus vai atender o teu pedido. Por isso tem essa picaretagem: dê uma oferta, mas coloque o teu pedido junto. Querendo induzir o quê? Se você está dando isso, você tem direito de pedir aquilo. Se você der R$1.000, Deus vai atender as tuas necessidades. Deus vai atender o teu pedido. Qual é o teu pedido? Ah, o meu pedido é uma mansão. O meu pedido é a cura da AIDS. O meu pedido é me tornar um empresário rico e milionário. O meu pedido é ver o meu filho liberto das drogas. Quem é que não quer isso por R$1.000? Quem é que não quer dar R$1.000 e se tornar um empresário milionário? Quem é que não quer dar R$1.000 e ser curado da AIDS? Bando de picaretas, estelionatários. Isso não é o cristianismo. Isso é o balcão de negócio da religião dos homens perversos e maus. Porque as bênçãos de Deus não estão à venda. E se não estão à venda, não podem ser compradas. Vou repetir. As bênçãos de Deus não estão à venda. E se não estão à venda, não podem ser compradas. Pastor, se não pode ser comprada, como é que eu posso usufruir das bênçãos divinas? Vou te mostrar aqui para você não ser enganado nunca mais na tua vida, como eu fui tantos anos, como muitos de vocês também foram. E tem muita gente que está enganada, milhões de pessoas enganadas, que vão ouvir essa mensagem no rádio, vão ouvir na televisão da web. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Encontraram? Calma, eu espero. Aqui nós não temos pressa. Aqui nós temos pressa de chegar, mas não temos pressa de sair. Pronto? Então, Romanos capítulo 8, versículo 32. O Espírito Santo diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará ou não dará? Graciosamente ou em troca de um jejum? Graciosamente ou em troca de R$1.000? Graciosamente ou em troca da pessoa fazer um sacrifício qualquer? Diga graciosamente, gratuitamente. Você está vendo como o falso evangelho é pervertido? Mateus, capítulo 6, versículo 26.
Jesus disse assim: observai as aves do céu. Mandou você observar os pássaros. Observe os passarinhos. Olhem para a natureza. Veja os pássaros. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Alguém já viu um passarinho caído no chão morto porque morreu de fome? Hã? Não. Alguém já viu um passarinho plantando uma horta? Não, tenho que plantar, tenho que juntar aqui na despensa, porque senão vai fazer falta, senão eu estou ferrado. Jesus disse: olha para os pássaros. Não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta os passarinhos. Aí olha a pergunta que Jesus faz: porventura, vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Vocês não têm muito mais valor para Deus do que os pássaros? Claro que tem. Aí ele está dizendo: e por que vocês ficam tão preocupados, tão inquietos, tão ansiosos? Você já viu um passarinho na fila para botar dinheiro na caderneta de poupança da Caixa? Mas tem gente, meu irmão, se não tiver dinheiro, fique inquieto, fique inseguro. Ai, meu Deus do céu, ai, que eu não consegui juntar, eu tenho que ter uma reserva. Se eu não tiver uma... Sim, é bom ter uma reserva, não estou dizendo que seja contra não, mas não faça disso a tua segurança. Mesmo que você não tenha reserva nenhuma, na hora da tua necessidade, Deus proverá em nome de Jesus Cristo, seja ela qual for. No versículo 28: e por que andai ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem, não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico do mundo, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Você já pegou a pétala de uma rosa? Já pegou assim? Já viu que coisa fina, sedosa? Manda alguém fazer um tecido daquele tipo. O Senhor está dizendo: olha, nem Salomão se vestiu como Deus veste os lírios do campo. Aí no versículo 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, é Deus que nos mantém, é Deus que provê cada uma das nossas necessidades. A fé cristã é esta aqui, ó. A nossa fé não está estruturada nesse esquema covarde, nesse esquema capitalista que o falso cristianismo tem apresentado. A nossa fé não. Porque o que nós temos visto aí tem nada a ver com a igreja cristã. Tem nada a ver com a igreja de Jesus. Essas multidões que superlotam templos, olha, na sua maioria não são pessoas convertidas, não são pessoas cristãs. Olha, já foi assim desde o início. No início já era assim, no início da igreja. Você quer ver eu te mostrar? Volta lá em Romanos. Você pensa que todo mundo aí tem Bíblia, vai num culto, vai numa reunião, e esse oba-oba, e a corrente, e o culto da libertação, e culto para quebrar a maldição, e a teologia da prosperidade, e esse toma lá da cá, tá? E é dando que se recebe. Você pensa que toda essa gente aí é cristã? Romanos, capítulo 9, versículo 6, Paulo diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência
os filhos da promessa. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nem todos de Israel eram de fato israelitas. Da mesma forma que nem todos que se dizem cristãos hoje são de fato cristãos. Aí fica uma coisa estranha, né? Como é que pode uma pessoa ter nascido em Israel e Paulo dizer, não é israelita? Todos que nascem em Israel são israelitas. E por que o apóstolo está dizendo, nem todos de Israel são de fato israelitas? É porque quando a Bíblia Sagrada se refere a Israel, ela não está se referindo à nação de Israel. Ela não está se referindo àquele povo incrédulo, idólatra, murmurador. Ela está se referindo àqueles que Deus predestinou em amor para a salvação. É o Israel espiritual. Então, biblicamente falando, Israel não é a nação de Israel. É o povo espiritual. É aquele povo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É aquele povo que Paulo disse aos Efésios, em amor os predestinou para ele. Esse é o Israel que a Bíblia se refere. Todo Israel será salvo. Aí fica um monte de gente que não conhece Bíblia, porque todo judeu vai ser salvo. Eu recebi um e-mail, nós gravamos o raio de ontem, falamos sobre isso. O cara, vocês não falam dos judeus, vocês não falam de Israel. Israel é o povo santo de Deus. Todo judeu será salvo. Que história que todo judeu será salvo é essa? A maioria deles vai para o inferno. Não reconheceram o Messias, não creram que Jesus era o Salvador, é o Salvador. É que Paulo está dizendo aqui. A igreja de Jesus também é o Israel de Deus. A igreja de Jesus, irmão, não é um ajuntamento de pessoas carnais, incrédulas, idólatras. Não é um ajuntamento de pessoas ávidas por pães e peixe, por casa própria, por automóvel do ano, por dinheiro, por fama, por poder. Não. Isso não é a igreja de Jesus. Mas não é mesmo. Quando a Bíblia se refere à igreja, ela está se referindo a um povo espiritual que pela vontade soberana de Deus nasceu de novo. Um povo que estava morto em delitos e pecados, mas o Senhor lhes deu vida. Eles odeiam quando eu prego essa verdade aqui, de que Deus faz uma distinção clara entre aqueles que são israelitas porque nasceram em Israel e aqueles que são israelitas porque nasceram de novo, independente de nacionalidade. O cara nasceu na Inglaterra, é israelita, se é uma ovelha, se é um predestinado, faz parte do Israel de Deus. Deus faz uma distinção clara entre aqueles que se dizem cristãos porque aderiram a uma denominação, ou porque atenderam um apelo, ou porque se batizaram nas águas, e aqueles que são cristãos porque estavam mortos em delitos e pecados e nasceram de novo, pela vontade soberana. Há uma distinção enorme. A maioria no Brasil diz, eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? Você está pensando que Jesus é mercadoria, rapaz? Você está pensando que Jesus é Coca-Cola? Que o garçom traz na bandeja, aceita, 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 e o homem? Não, hoje não, amanhã talvez, quem sabe, daqui a algum tempo. O homem não pode aceitar. O homem está morto. O morto não tem vontade. Ser cristão por quê? Eu sou cristão porque eu fui num culto, minha vizinha me levou, e na hora lá o pastor disse, quem quer aceitar Jesus, fique de pé. E eu não queria, fiquei sentado. Eu não estava afim, mas ele continuou, olha, aproveita a chance, que você pode sair hoje daqui e o carro te atropelar na porta da igreja, o poste cair na tua cabeça, um bandido vir com um fuzil R15 e estourar os teus miolos. Aí eu fiquei cheio de medo e aceitei. Não é que eu me tornei cristão? Por que você é cristão?
Porque eu batizei nas águas. Ah, é? Quer dizer que batismo em água torna a pessoa cristã. Que beleza, que maravilha. Por que você é cristão? Porque eu faço corrente na Universal. Por que você é cristão? Aí cada um responde uma bobagem. Olha, cristão não é isso, irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Isso aqui é muito importante. Paulo era corajoso. Paulo era um homem intrépido. Paulo não tinha meias palavras, meias verdades. Ele está falando isso aqui para uma igreja. Ele não está falando isso aqui para pessoas incrédulas. Ele não está falando isso aqui para quem está na macumba. Ele não está falando isso aqui para quem está na idolatria romana. Ele não está falando isso aqui para quem está no budismo. Ele está falando para um povo que estava dentro de um templo. E o que é que ele diz? Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Olha, você que está me ouvindo através do programa de rádio, através da televisão, você que foi presenteada com um CD com essa mensagem gravada, examine-se a você mesmo à luz da Bíblia Sagrada, para saber se você realmente está na fé. A fé que você está vivendo é a fé dos eleitos, é a fé cristã. Examine-se a você mesmo à luz das Escrituras, para ver se onde você está é o verdadeiro cristianismo ou é o falso cristianismo. Está aqui. Examinai-vos a vós mesmo, se você realmente está ouvindo a verdade ou se você está ouvindo uma mentira. Se você está ouvindo o evangelho que Jesus revelou a Paulo, ou se você está ouvindo um evangelho pervertido. Por isso que o evangelho pervertido, irmão, cria um falso cristianismo, onde todo mundo se considera cristão. Todo mundo. Pessoa nunca pôs os pés dentro de uma igreja, se considera cristã. O sujeito é um adúltero, prostituto, cheio de amante, cheio de mulher, mas ele se considera cristão. A pessoa é viciada em drogas, é um traficante, se considera cristão. Hoje no Brasil, virou moda. O sujeito mente mais do que é mentira. Dissimula que o diabo fica com vergonha. Diz que é cristão. A mulher ou o homem faz filme pornô e diz que é cristão. Não tem nada a ver a minha fé com o meu trabalho. Vai ser cara de pau assim no inferno. Pousa para revistas masculinas. Vende o corpo igual uma prostituta vagabunda. E diz, mas eu sou crente. Sim, crente em quê? No diabo. Então o que nós temos assistido hoje é que, independente de denominação, todo mundo no Brasil se considera cristão. Todo mundo no Brasil se considera salvo. Por que tem sido assim, meus irmãos? Porque há alguns que vos perturbam, que perverteram o evangelho de Cristo. As pessoas vivem uma vida de erros, uma vida de pecados. A pessoa está se alimentando de um falso evangelho, mas mesmo assim ela se considera cristã. A pessoa está lá fazendo trabalho na Umbanda, ela diz, não, mas eu sou um bandista cristão. Você já viu nos automóveis kardecista cristão? É a mesma coisa que você botar assim, ó, honesto ladrão. Há possibilidade disso? Você acha que um cristão vai na Umbanda? Vai no candomblé? Vai no kardecismo? O sujeito está lá fazendo corrente de Edir Macedo, dando dinheiro na fogueira santa de Alibaba e os 40 ladrões, e ele diz, eu sou cristão. Você acha que um cristão faz essas coisas?
adorando imagem, adorando santo de barro, de gesso, de madeira, do diabo, de ferro, de ouro, de prata, e ele diz que é cristão. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que uma pessoa possa ser uma cristã de verdade e viver uma vida de erros, e viver uma vida mergulhada no pecado. Isso é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Volte um pouco atrás no capítulo 5 dessa epístola, segundo aos Coríntios mesmo. Olha o que diz aqui no versículo 17, para a gente terminar. À noite a gente continua. Encontraram? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, olha, está em Cristo, não é estar nas coisas que Cristo pode dar. Diferente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Sabe o que ele está dizendo? Se alguém está em Cristo, muda tudo. O exemplo de Zaqueu. Senhor, já entendi o espírito da mensagem, já entendi o espírito da coisa. Quero logo pegar a metade dos meus bens, distribuir para os pobres, porque eu sou um avarento, eu tenho mais do que eu preciso, eu fico acumulando riqueza igual um avarentozinho desgraçado. Não é a cultura do mundo? Acumular bens, acumular riquezas. E aqueles a quem eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu agora vou viver uma vida íntegra. Nova criatura. Nova maneira de viver, nova maneira de pensar, nova maneira de falar, nova maneira de agir. A escala de valores da pessoa agora é outra. Se nós não tivéssemos nascido de novo, se nós não fôssemos novas criaturas, nós estaríamos aqui numa manhã de domingo dessa, um calor brabo desse, dentro de um templo. Estaríamos? Estaríamos aonde? Na praia, numa piscina, numa churrascada com os vizinhos, com a família, e cerveja para lá, caipirinha para cá, e uísque para não sei para onde, e palavrão. Não era essa a nossa vida? Por que que numa manhã de domingo, de calor, de sol, nós estamos aqui? Porque a nossa escala de valores mudou, agora é outra. Por que que a gente vai sair daqui e volta logo mais às 6 da tarde? Porque a nossa escala de valores é outra. É outra. Nova criatura. Há temor no seu coração. A pessoa se torna uma imitadora de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nova criatura é a pessoa que se torna uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa de vida santa, de vida reta, uma pessoa perdoadora, uma pessoa evangelizadora, uma pessoa que semeia a paz, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma. Nova criatura. Ela ama estar nos cultos da igreja, ela ama falar da verdade e da graça, ela ama o pastor, ela ora, ela lê Bíblia. Nova criatura. Essa é a pessoa que está em Cristo. Essa é a pessoa que é cristã. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você viu alguma vez sair da boca de Jesus: façam corrente de libertação? Hã? Como é que nós vamos dar ouvido a uma voz estranha dessa? Essa não é a voz dele. Você ouviu alguma vez Jesus dizer: se você me der todo o seu dinheiro e voltar a pé para casa, eu vou te abençoar? Essa não é a voz dele. Essa é a voz do diabo. Essa é a voz do inferno.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Uma ovelha, ela pode estar no mais profundo abismo. Ela pode estar no fundo do poço da ignorância, numa idolatria terrível, numa lama de pecados. Mas no dia que ela ouve a voz de Jesus Cristo, a voz da verdade, o evangelho da graça de Deus, ela tem que mudar por inteiro, meu irmão, porque ela é ovelha de Jesus Cristo. Ela rompe com o erro. Por que você acha que eu hoje sou o pastor que eu sou? Por que você acha que eu prego o evangelho que eu prego? Porque um dia eu estava no Egito da religião, mas eu ouvi a voz do bom pastor. Eu ouvi o evangelho da graça de Deus e eu disse: gente, eu estou enganado esses anos todos. Eu estou pensando que eu sou ministro de Cristo, estão me fazendo um ministro de Satanás, mas eu não sou ministro de Satanás, e eu rompi com tudo. Não pensei duas vezes, renunciei ao poder financeiro, ao poder político, a uma vida nababesca, porque essa gente vive como se fosse verdadeiros marajás. O povo não. O povo sempre numa vidinha simples, mas eles como verdadeiros marajás. Por que você acha que Deus me tirou daquele meio? Por que você acha que eu prego o que eu prego? Porque eu ouvi a voz do Senhor Jesus. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Aleluia. Tem que seguir, meu irmão. Não tem esse papo. Não, eu creio, mas eu ainda estou lá onde eu estou, porque eu quero ver se eu evangelizo os irmãos. Deixa de ser cínico, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Você não rompeu porque você não abraçou a verdade. Você quer fazer jogo com agradar a Deus, agradar o diabo. Jesus disse: é impossível. Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Quem é de Deus, quem é ovelha de Jesus, ouve e segue. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem esse negócio, mas eu tenho muitos amigos. Eu sou amigo do pastor. Que pastor? Pastor que prega falso evangelho? Pastor que perverte a verdade? Pastor que faz comércio? Pastor que ilude? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia.